Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos irmãos. Amém ou não? Quero que você se prepare bem, concentre-se naquilo que eu vou dizer para vocês. Talvez o que eu vou falar hoje para alguns, para a maioria não é nada de novidade, porque eu mesmo já preguei sobre esse assunto. Eu mesmo já preguei sobre esse texto, mas orando e falando com Deus, me veio ao coração esta mensagem. Toda pregação, ela nasce do joelho e não da vontade humana. Nasce da oração, nasce da inspiração que o Espírito Santo dá após um tempo de oração. Às vezes a revelação, ela demora a chegar. Ela não chega no mesmo instante, não chega na primeira oração. Ela vem debaixo de joelho, debaixo de angústia. Há pregações que nascem na angústia do pregador, do coração do pregador. Essa é uma pregação que nasceu de uma angústia, entendeu? Do meu coração, daquilo que Deus colocou no meu coração. A vida de salvação. Será que nós entendemos a vida de salvação? Será que nós sabemos o que é? Sim, sabemos. Sim, eu creio que nós entendemos. Mas vamos relembrar os passos. Vamos relembrar o que é? Às vezes nós temos que relembrar. Quem aqui já pegou um caderno de apontamentos antigos e estava dando uma olhadinha? Nossa, que interessante, isso já tinha me esquecido. Já fizeram? Às vezes a gente tem que rever algumas coisas, né? Porque nós estamos na era da informação. Não é do conhecimento, é da informação. O excesso de informação, às vezes, faz bugar aqui a mente da gente. Tem muita coisa ali, os arquivos estão embaralhados, né? Às vezes, pronto, hoje está tudo ilimitado, né? Memória limitada, velocidade limitada. Mas antigamente não era assim. Às vezes você tem um computador, um tablet, e a memória está cheia. Né? O WhatsApp encheu meu telemóvel. As fotografias, agora já estão resolvendo esse problema, já não está tendo mais isso. Mas antigamente você tinha que ir lá e rever alguma coisa que era importante, e o que não era importante, você fazia o quê? Apagava. A gente tem que fazer umas coisas dessas. Sim ou não? Amém ou não? Vamos aqui fazer aqui relembrar aqui algumas coisas, não é isso? Paulo, quando escreve aos Romanos, primeiros capítulos aqui, né? Nós lemos o capítulo 12, mas até o capítulo 12, Paulo está anunciando à igreja o caminho da salvação. Ele está anunciando à igreja o evangelho da justiça de Deus. Tá bom, pode deixar. Obrigado. Tá bom, Juarez. Obrigado. O evangelho da justiça de Deus, que é o caminho da salvação. Primeiramente, vamos lá, isso é processo. O caminho da salvação. E o caminho da salvação é através da justificação em quem, irmãos? Em Cristo, não é nas obras, mas é em Cristo. A única religião, tá? A única religião que ensina justificação, que não seja por obras ou que não seja por méritos humanos, é o cristianismo. Viu? Amém ou não? Justificação apenas em Cristo Jesus. Não é assim que Paulo escreveu aos Efésios? Então, Paulo também está escrevendo aos Romanos, ensinando o caminho para a salvação, caminho da fé em Cristo Jesus. A fé é o caminho para a justificação e para a salvação. Aí depois que Paulo fala de tudo isso, ele vai falar da salvação. O que é então a salvação? Nós sabemos que os judeus rejeitaram a salvação por meio de Cristo. Eles rejeitaram porque, para os judeus, é impossível conceber a ideia, tá? De eliminar, de anular dos seus cultos, das suas vidas diárias, o sacrifício. Sacrifício. Sem sacrifício, para os judeus, sem sacrifício, não há religião, não há salvação, não há perdão de pecados. Porém, eles não imaginavam jamais que o sacrifício não seria mais ovelhas, ou cabritos, ou bodes, ou bezerros, ou aves. Eles não imaginavam que o tempo de sacrifício dos animais haveria acabado, porque no consentimento judaico, esse sacrifício é perpétuo. Eles não compreenderam isso. Estão a entender aqui? Sim ou não? Para o judeu, qualquer
tem valor algum. Moisés deu ao povo judeu o sacrifício de novilho, de ovelhas, de gado. Deus deu ao povo o sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. Isso para o judeu é inconcebível. Inconcebível. Estão aqui ou não? Compreendem ou não? A religião antiga era um culto centrado no sacrifício. Em Levítico são listados 4 tipos de sacrifícios que nós podemos reagrupar em 2 grupos. O primeiro deles, abrangendo sacrifícios que eram oferecidos para a reconciliação. Eram 2 sacrifícios que eram feitos para obter reconciliação com Deus. Era a oferta pelo pecado e a oferta pela obediência. O segundo grupo de sacrifícios, os 2 outros sacrifícios, eram oferecidos após reconciliação, ou seja, para celebrar a reconciliação, que era a oferta do holocausto e oferta pacífica. Tinha que haver oferta, ou para a reconciliação, ou para celebrar a reconciliação. Estão aqui ainda ou não? Vamos seguindo os passos, vocês vão entender lá mais na frente, tá bem? Só quero lembrar que o sacrifício já existia antes de Moisés. Sabe quem é o primeiro que a Bíblia menciona que fez o sacrifício? Abraão. Como sacrifício menciona Abraão, mas há uma ideia de um sacrifício lá no Jardim do Éden, que não é mencionado. Nós entendemos. Porque a Bíblia diz que após o pecado, Adão e Eva se cobriram de folhas. Mas como as folhas murcham, as folhas caem, a vergonha volta a aparecer, né? As vergonhas que eram cobertas já não estão mais cobertas. Aí Deus fez o quê? Vestes de pele de animais. Entende-se logo que houve um sacrifício de animais. Mas isso não pode ser considerado como um sacrifício de adoração, tá bem? Mas podemos entender que por causa do pecado do homem houve sacrifício. Ok? O pecado sempre exige o que, queridos? Sacrifício. Essa é a ideia central. Então, para o povo judeu, tinha que haver sacrifício. Correto, queridos? Sim ou não? Cristo, a Bíblia nos ensina que Cristo é o sacrifício perfeito. João capítulo 1, versículo 29, Jesus vai passando, vai em direção a João, vai em direção ao Rio Jordão. João vai ver Jesus e ele vai gritar o que ali? Eis o quê? Que tira o... O que tem a ver isso com o sacrifício? Porque o cordeiro era sacrificado pelo perdão dos pecados. João está apontando Jesus já aqui como o sacrifício para tirar os pecados do mundo. Amém? É assim ou não? Mas podemos ler também Hebreus, capítulo 9, versículo 12 e 13. Vocês vão entender porque eu estou falando de sacrifício. Hebreus 9, 12 e 13. E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Sangue de quem, queridos? Sangue de quem? Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Quantas vezes? Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação da carne, pode continuar para mim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa das obras mortas para servirmos ao Deus. Se aquele sacrifício poderia purificar os homens da carne, ou seja, era uma purificação externa. Purificação externa. Não era interior. Por isso que eles voltavam a pecar. Por isso que tinha que sempre fazer sacrifício. Todos os anos tinham que fazer um sacrifício pelo menos. Porque voltavam a pecar. Porque era uma purificação externa. Jesus falou uma coisa com os fariseus sobre lavar os copos. Quem sabe isso? Vocês lavam o exterior, vocês se preocupam com o exterior e não com o interior. O interior que é o mais
importante. Aí o sacrifício de Cristo é poderoso para purificar. Quando ele fala consciência, está falando do homem interior. Porque o segredo está aí. É o interior. Se você... Pronto, eu vou fazer uma comparação, mas não quero que ninguém se sinta ofendido, não estou comparando ninguém com porco. Mas se você lavar porco, dar um banho nele, pôr perfume, soltá-lo, ele vai voltar a se sujar, porque é a sua natureza. A natureza do porco é deitar na lama. É assim ou não? Vocês não sabem porque vocês só conhecem porco do talho, né? Vocês não conhecem ele da quinta, mas tudo bem. A natureza dele é assim que acontecia antigamente. Lavava o exterior, mas a natureza estava contaminada e o povo voltava para lama. Qual lama? A lama do pecado. Agora veio um sacrifício que é a mudança interior. Do pensamento, da consciência, do homem interior, que é o sacrifício de Cristo. Agora, lavado o interior, pode-se lavar o exterior, porque já não voltamos mais para a lama. Porque o nosso interior foi transformado. Dá para entender isso aqui? Sim ou não? Então, o sangue de animais purificava o exterior temporariamente. O sangue de Cristo, num único... Olha que poderoso isso aqui. A gente devia até estar dando glória a Deus aqui. O sangue de Cristo, num único sacrifício, é a purificação eterna do homem interior. É incomparavelmente maior do que qualquer outro sacrifício aqui. Glória a Deus ou não? Então, agora conhecemos o caminho para a salvação. E o caminho para a salvação é Jesus, o sacrifício perfeito. Glória a Deus por isso. Foi um resumo, né? Agora vamos falar como devemos viver a salvação. Aí Paulo chega agora em Romanos capítulo 12, como a gente deve viver a salvação. O versículo 1, nós vamos fazer algumas considerações, eu vou fazer aqui, destrinchei os 2 versículos aqui em partes, desmontei esses versículos, não tanto como poderia ser feito, mas mais ou menos, vou destrinchar aqui, né? Primeiro versículo, primeira coisa que nós aprendemos, Paulo começa assim, eu rogo, eu exorto. É assim ou não? É isso que ele fala ou não? Ali, coloca para mim a Bíblia para todos agora. Peço-vos pelo amor de Deus. Há outras traduções que diz, eu rogo, eu exorto, tá? Pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, conforme a tradução, conforme as traduções. O que Paulo está fazendo? Isso parece uma apelação. Tem uma diferença de apelo e de apelação. Tá bem? Às vezes o pregador vem à frente, ele faz uma apelação, não um apelo. Se você não der, você vai ficar pobre. Isso é apelação, não é apelo. Se você não vier, você vai sair dali, você pode morrer e ir para o inferno agora. Já vai para apelação, já sai de apelo para apelação. Paulo não está fazendo uma apelação, porque a gente tem, pelo menos nós os brasileiros temos esse costume. Menino, pelo amor de Deus, obedece. A gente já está sem paciência, a mãe já está sem paciência quando fala assim. É ou não é? Isso é uma apelação. Isso é o último grau, dali para lá já explode. Pum. Né? Paulo não está fazendo apelação. Tá bem, queridos? Às vezes a gente lê, parece que Paulo está com os cabelos, está arrancando os cabelos. Gente, pelo amor de Deus. Não é apelação, é apelo. É exortação. É um mandamento, porém diferente dos demais mandamentos orais. Por exemplo, não roubarás, não matarás, não dirás falsos testemunhos. Mandamentos orais. Aqui é um mandamento que implica sentimento. É um mandamento que apela aos sentimentos das pessoas. E qual sentimento? A gratidão ao amor de Deus, ao que Ele fez por nós. Paulo está apelando às pessoas, está fazendo um apelo, perdão, uma exortação às pessoas que compreenderam o amor de Deus, o sacrifício de Cristo,
a sua redenção, o seu perdão eterno. Vocês que compreenderam tudo isso, vocês agora gratos a Deus por tudo que Ele fez. Por isso que primeiro nós temos que falar o que Ele fez. Amém ou não? Porque senão você não vai entender nada. E vai ficar do mesmo jeito. Se é que você entendeu tudo isso, se é que você entendeu o amor, se é que você entendeu a misericórdia, se é que você entendeu a graça, eu estou te exortando, eu estou te fazendo um pedido, um apelo agora. Ok? Sim ou não? É um apelo ao sentimento, à gratidão. Por quê? Porque sem entendermos isso aqui, não dá para continuar, não. Isso aqui é processo. Isso aqui é processo. Se você não entender isso aqui, não dá para continuar. Paulo vai começar lá umas coisas difíceis, a coisa vai ficar estreita aqui para nós. Ofereça o seu corpo como sacrifício. E às vezes nós não conseguimos fazer isso, porque estamos pulando etapa. Ainda não temos entendimento da obra de Cristo em nossas vidas. Ainda não temos entendimento do que Deus fez por nós, senão a gente não voltava para a lama. Então, compreendeu o que eu estou dizendo? Estou olhando para vocês, parece que vocês estão assim, ou estão assustados ou não estão entendendo. Estou tentando explicar, eu preciso saber que vocês estão entendendo o processo. Porque isso aqui é uma parte, é um processo, tem que encaixar peça por peça. Então, agora que você entendeu, fica fácil você dar seguimento para o restante. Se você entender, você não consegue. Quem vive no pecado, crente que vive no pecado, não entendeu isso aqui ainda. Não entendeu sacrifício, não entendeu graça, não entendeu salvação. Amém ou não? Então, o que Paulo diz? Para aqueles que já entenderam, para aqueles que já receberam essa salvação, ofereça o seu corpo. Aleluia. 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 O que Paulo manda oferecer? Manda oferecer o quê? Corpo. Muitas vezes eu vi gente dizendo assim, o que Deus quer é coração, o que importa é coração. Quem já falou isso? A coisa que vai estreitar, eu estou pedindo a Deus graça para ensinar. Tá bem? Eu fui chamado para agradar a Deus. Então vocês caminhem comigo. Ofereça o que, queridos? O seu corpo. Ofereça o que? Seus olhos. Ofereça o que? Seus ouvidos. Ofereça o que? Sua boca, a sua mão, os seus pés. Para quem? Para Cristo. Você já orou assim, Senhor, eu entrego minhas mãos, eu santifico-os. Você já orou ou não? Essa expressão é usada para dar a ideia de colocar à disposição de Deus aquilo que antes era colocado à disposição do pecado, aquilo que antes era colocado à disposição dos prazeres pessoais. Os nossos olhos antigamente eram para os nossos prazeres, era ou não era? Por isso que tem muita gente presa à pornografia e a vídeos indecorosos, indecentes, porque os seus olhos ainda servem aos prazeres da carne e não a Deus. Por isso que tem muita gente que empresta os seus ouvidos para o mundo, porque nos seus ouvidos, os seus ouvidos servem aos seus prazeres. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que é uma contradição muito grande entre os crentes. Eu não ouço música do mundo e não vou a show do mundo, porque o meu ouvido é santo a Deus. Ah, pastor, mas essas músicas não tem nada a ver. Eu vou na fonte, eu vou na raiz. Tiago diz, da mesma fonte não deita água doce e amarga. Ou ela abençoa ou ela maldiz. Se não é inspirado por um santo, é inspirada por um profano. Então eu não ouço. Quem quiser ouvir, que ouça. Mas o meu ouvido eu dei para Deus. As minhas mãos eu dei para Deus, os meus pés eu dei para Deus. Eu não entro onde Ele não entrar. Meus pés não pisam onde Ele não pisa. Estão compreendendo? Sim ou não? Pastor, isso é ser radical. É ser radical. Se você não for um discípulo radical, meu querido, você não consegue caminhar. Não faça parceria com o pecado, não faça parceria com o mundo, não aceita, corta.
Ou ele entra, ou ele está fora. Não entre sozinho. Ofereça o seu corpo. Eu não posso oferecer os meus lábios e não oferecer os meus olhos. Eu não posso oferecer os olhos e não oferecer a boca. Eu não posso oferecer a boca e não oferecer os ouvidos. E a boca que maldiz, e a boca que fofoca, que reclama, que murmura, que fala mal. Agora, na era da internet, do WhatsApp, dos Instagrams e das redes sociais, tem muita gente que não fala, escreve. É a mesma coisa, é a linguagem na mesma. A linguagem pode ser falada, som, pode ser escrito, pode ser gestual. Não é isso ali? É a linguagem na mesma, é o mesmo que falar. Porque Deus fala conosco. E se você abrir aqui, com seu ouvido você não ouve. Mas quando você lê, é Deus falando com você. É a linguagem de Deus escrita. Compreende o que eu estou dizendo? Mesmo que você escreva uma... Não estou fazendo fofoca de ninguém, estou mandando aqui uma mensagem criticando. Está falando mal na mesma. Você tem que ter cuidado até com as mensagens que você escreve. Porque é falar mal. Oferece tudo ou não oferece nada. Porque naquela altura do sacrifício, imagina agora o culto do sacrifício. Imagina a ovelha ali no altar para ser queimada. Os pés ficam de fora, queima só o corpo, deixa os pés. Porque o pé não é dedicado a Deus. Ou então vamos fazer o seguinte, vamos queimar o corpo todo e não vamos queimar a cabeça, porque a cabeça não serve para Deus, só o corpo. Todo o sacrifício, todo o animal era consumido no altar. Todo o corpo tem que ser oferecido a Deus. Até a cinza daquele animal servia para Deus. Estão aqui ou não? O sangue dele servia, era aspergido. A cinza era aspergida com água. Tudo era santo a Deus. Ou tudo seu, até a sua cinza, seja santa a Deus. Estão aqui ou não? Qual é o profeta que depois de morto jogaram, já estavam os ossos dele lá já na terra? Quem sabe? Jogaram um morto em cima, o morto saiu, soltou e viveu. Eliseu. Até a terra que ele foi enterrado virou santa. Estão aqui ou não? Glória a Deus. 1 Coríntios 3,16. Caminha comigo, Max. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vai para mim, no 6 agora. Capítulo 6, mesmo livro, capítulo 6, versículo 15 e o 19. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tornaria os membros de Cristo e os faria membro de uma prostituta? Paulo está falando aqui o contexto todo, né, daquele que se deita com uma prostituta e se torna um só corpo com ela. De modo nenhum. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? É forte isso. O seu corpo é santuário. E o Espírito Santo habita onde, queridos? Então como é que a gente quer dar só coração? Se ele habita no corpo, a gente quer dar só coração. Como que a gente acha que tem o direito de oferecer os nossos corpos para prazeres, ou para o mundo, ou para qualquer outra coisa, para o pecado? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo pertence a ele e não a nós. Ainda querem continuar comigo no caminho da salvação? Ainda dá tempo de desistir. O caminho da salvação é isso, querido. Você morreu. E agora Cristo vive. Já não é o seu prazer, mas é o que agrada a Ele, não é o que agrada a você. A palavra de Deus exorta a ser puro, tanto o corpo quanto o espírito. Deus não quer só o coração, quer todo o corpo. Sua mente é santa ao Senhor, seus olhos, seus ouvidos, sua boca, suas mãos e seus pés. Estão aqui? Tudo é santo ao Senhor. Agora Paulo vai dizer, ofereça o seu corpo como sacrifício
vivo, santo e agradável. 3 partes, 3 características deste sacrifício. A primeira delas, sacrifício vivo. Estão aqui ainda ou não? Como é que se oferecia sacrifício antigamente? O animal? Não, era morto que se dava para Deus. Se dava para Deus, sim. Escolhia um animal, matava e levava no holocausto o animal vivo ou morto? Morto. Abraão levou com ele o quê? O cutelo. Foi o que Isaac falou, quando ele foi levar Isaac para o sacrifício? Pai, olha, tem aqui fogo, tem lenha, tem cutelo. Então, oferece-se morto. É isso? E Abraão já estava com o cutelo levantado. Não é vivo, é morto. Mas aqui Paulo fala que o sacrifício é vivo. Está um nó na cabeça da gente. Quando Paulo diz que o sacrifício é vivo, observe uma coisa. A Bíblia diz que nós morremos em Cristo. E nós ressuscitamos em Cristo. Você morreu, mas você está vivo. Você morreu para o pecado, para o mundo. Você está vivo para? Então ofereça o seu corpo morto ao pecado e vivo a Deus. Esse é o sacrifício vivo. Não é oferecer o corpo vivo ao mundo e vivo para Deus, ou morto para Deus da mesma forma. Não, tem que ser morto. Diga para mim, o sacrifício tem que ser morto. E depois ele é vivo. Primeiramente ele tem que morrer para o pecado. Para depois viver para Deus. Então ofereça os vossos corpos como sacrifício vivo. Compreenderam isso ou fiz confusão na sua cabeça? Sim ou não? Deu para compreender? Então tá. Apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Agora tem aqui uma coisa que eu li que eu achei interessante. Muito interessante. Aqui está a chave. Mais do que entregar ou render-se, nós devemos deixar ser consumidos no sagrado altar do culto a Deus. Mais do que entregar, ser consumido. A palavra santa significa separado. Separado para Deus. O vosso corpo está separado para Deus, para servir a Deus. Servir a Deus. Tem muito crente que não entende o que é serviço dentro da igreja. Hoje, a moda em muitos crentes é consumir e não servir. A igreja virou o supermercado da fé, para a aquisição daquilo que mais importa, daquilo que mais interessa, daquilo que mais agrada, para interesses pessoais. A igreja tem que ter uma diversidade de coisas para consumo dos crentes. Atividade disso. Se não tiver atividade de mulheres, vamos sair, vamos para outra igreja, porque ele não tem para as mulheres. Não tem para os homens, então vamos para outra igreja, esse supermercado está vazio. Esse setor aqui do supermercado está uma loucura. Isso está uma loucura, virou um ativismo. Tem que ter o culto disso, o culto daquilo, a oração da manhã, a oração da noite, blá, 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 blá. E não tem gente para trabalhar isso tudo, não. Vocês estão pensando que é o quê? O pastor tem que tocar tudo. Supermercado da fé. A Bíblia diz, não vá para a igreja consumir, não é isso que a Bíblia diz. A gente quer consumir. Culto a Deus é oferecer-se a Ele, em serviço para Ele. Isso é ser santo. A gente pensa que ser santo é não pecar. Não pecar é estilo de vida nosso mesmo. Está certo, não pecar. Tá bem? Isso também é ser santo. Mas é mais do que isso, mais do que eu não pecar. É ser separado, é ser entregue, é ser propriedade dele, é apresentar-se a ele, em serviço a ele. Em serviço a ele. Estão aqui ou não? É trabalhar para Jesus. Eu estou usando aqui o português mais comum para ver se dá para entender. Para ver se dá para entender. Todos que Jesus chamou, ele colocava para trabalhar.
Ele chamava, ele enviava. Está pondo para trabalhar. Entrega o seu corpo para servir a Deus. E não para servir aos seus prazeres, seus deleites, seu conforto. Eu sei que a palavra aqui não é muito boa. Mas vamos caminhar dentro da salvação, amém? Vamos continuar aqui na salvação. A terceira parte tem a ver com isso. Ele é vivo, ele é santo e ele é agradável a? Ele é agradável a? Quem aqui chama Deus? Tem ninguém chamado Deus aqui não? Porque não é para agradar nenhum de nós, né? O serviço agrada a quem? Se eu contasse para vocês umas experiências que eu já passei, que eu nem posso contar no ministério, que nem vou ter tempo. Quantas vezes eu falei, Deus, não vou fazer isso. Ele me colocava para fazer aquilo que eu falei que não ia fazer. Quando Deus me chamou, eu falei, Deus, eu não saio do Brasil. Tive que sair. Eu não deixo a minha família, tive que deixar. Eu não deixo a minha denominação, tive que deixar. Nunca mais eu falei, não faço, não vou. Estou calado. Tinha umas outras, mas eu não posso contar, senão vocês não vão entender. Fico calado, não faço mais isso, não faço mais... Deus me ensinou. Meu corpo foi entregue ao serviço dele. E não ao meu serviço. Para agradar a ele e não a mim. Aí ele pede a gente coisas que... Oséias, casa com a prostituta. Eu tenho uma mensagem para Israel. Neemias, tu não vais casar. Tem alguém falando assim, Deus, eu não sou Neemias, não. Neemias não, perdão, Jeremias. Ezequiel, vou tirar aquele que você mais gosta. A pessoa que você mais ama, tirou a esposa. Isso é agradável? Não, mas Deus tinha uma mensagem em cada atitude, em cada ação. Então, entender? Paulo, tu vais ter que sofrer. É importante que tu mostre, eu quero que tu mostre o quanto que é importante sofrer. Nós já aprendemos, não é preciso mostrar para ninguém mais isso, né? Paulo já serve de exemplo para nós. Mas é isso, querido. Agrada a Deus e não a nós. Tudo isso resumido, né? É o culto racional. Isto é o vosso culto racional. E o que é culto racional? Culto inteligente. Alguém já pensou em oferecer um culto inteligente? Tem muita gente que vai pensar que é a inteligência artificial fazendo culto. A inteligência do mundo é loucura para Deus. É estupidez. Não é essa inteligência, não. Tá bem, queridos? O melhor material, os melhores recursos. Não é esse o culto inteligente. Esse é um culto avançado em tecnologias e mais, tudo mais. Não estou sendo contra isso, mas não é o culto inteligente ainda. Culto inteligente é o culto que toca a razão e não apenas a alma. Nós somos muito almáticos, ou seja, movidos por sentimentalismo. Não é sentimento, sentimentalismo. Sentimentos todos nós temos que ter realmente. Somos movidos por emoções. O culto hoje tem que tocar a emoção das pessoas, a alma das pessoas. A música tem que tocar a alma das pessoas. A música já não toca o céu. Em muitos lugares toca a alma. Estão aqui? Ela tem que tocar o céu e não a alma. Hoje em dia virou hábito. A pregação tem que tocar a alma. Tem que agradar a alma. Nós somos almáticos. É por isso que muita gente chora no altar, mas não pratica, não derrama as mesmas lágrimas lá fora. Porque todo o ambiente, muitas das vezes, é construído, às vezes até involuntariamente. As pessoas estão fazendo coisas sem perceber. E estão criando todo um ambiente para tocar a alma. Eu fico pensando em Cristo tocando naquelas pessoas lá no Sermão da Montanha. Só tinha mato ali para sentar, nem cadeira tinha.
mas no poder da palavra e do Espírito, tocando pessoas. Tocando aonde? No seu entendimento. Nunca ouvimos alguém ensinar com essa autoridade. Ele fala o que ninguém ensina, o que ninguém fala. Razão, inteligência. Nós não podemos ser movidos por emoção. Tem muito crente seguindo modismo. Modismo. Agora está na moda cantar assim, agora está na moda fazer assim, agora está na moda, sei lá, o que está na moda. Cuidado, eu não estou dizendo com isso que nós temos que ser formatados, que não podemos fazer nada novo, não é isso. Mas a novidade, o formato das canções, das mensagens, dos cultos, não é isso que transforma, não é isso que agrada a Deus. Estão aqui? Estão compreendendo, queridos? Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Pastor, todo mundo faz. Deve ter um lugar lá no inferno separado, escrito assim, todo mundo, que é para ir para lá. Os todo mundo vão para lá. Deve ter. Meu pai me ensinou que o que não tem nada a ver está levando muita gente para o inferno. Ele sempre falou comigo, falou, meu filho, não tem nada a ver, está levando muita gente para o inferno. Deus tem que ter misericórdia de nós, queridos. Sim ou não? O culto racional, o culto inteligente. Paulo falou com os bereanos, vocês são mais excelentes do que os de Tessalônica. Eu prego, vocês conferem nas escrituras. Se todo mundo fizesse isso, a teoria da prosperidade, não é teologia, teoria tem diferença, tá? Teologia é aquilo que é bíblico. Teoria não é bíblico, é extra-bíblico. A teoria da prosperidade, não a teologia, a teoria da prosperidade engana muita gente. Porque não confere a Bíblia. Não confere em Bíblia. Tem muita gente que vai por profecias, profetadas. Não profecia, profecia é uma. Tem muita gente que segue as profetadas. Gente, tem tantas pessoas com a vida parada, arruinada, casaram-se mal, vivem mal, trabalham mal, não gostam da profissão, por causa de profetadas. John Bevere escreve um livro que diz assim, o título é Assim Diz o Senhor. Mas, na verdade, é uma crítica às pessoas que levantam, assim diz o Senhor, eis que vejo você casando com uma mulher assim, assim, assim. E vejo isso, e as pessoas seguem aquilo, porque não são guiadas pelo Espírito de Deus. Claro que há profecias, claro que Deus usa, claro que Deus fala. Quando nós não conseguimos ouvir de outras formas, Ele tem que falar conosco. Quantas profecias me abençoaram? Mas não me deixo guiar por nenhuma delas. Me guio pela palavra do Senhor. Me guio pela palavra do Senhor. Estão compreendendo, queridos? Culto racional, inteligente, não emocional. E a gente gosta de coisa que massageia o ego da gente. Profecia que massageia o ego, pregação que massageia o ego da gente, música que massageia o ego. A gente gosta dessas coisas. Mas não é isso que transforma, não é isso que salva. Ainda estamos no caminho da salvação? Vamos lá para o versículo 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas sejam transformados. Aqui tem uma ordem dupla. Tem uma ordem dupla aqui. Não tome a forma. Não tome a forma de quê? Do mundo. E seja transformado. Alguém disse o seguinte, tudo, o contrário de tudo que Deus ordena, não pode ser praticado. E o contrário de tudo que Deus proíbe, deve ser praticado. Deus ordena o amor, portanto o contrário dele não pode ser praticado. Amém ou não? Sim ou não? Deus proíbe o homicídio, porém o contrário dele deve ser praticado. Estão aqui pensar ainda na frase? Estão montar aí na cabeça de vocês? Quantos já caiu a ficha aqui? Já?
É uma ordem dupla. É uma ordem dupla. É. Não conforme, não tome a forma, mas seja transformado. Eu estava dizendo essa semana, acho que foi essa semana no GC lá do Malheiro, não é isso, já? Nós, quando a gente vem para Cristo, nós temos padrões. Você tem padrões que você adquire na sua infância, na sua casa, na sua família, na sua escola, no mundo, tem padrões. Tem ou não tem? Observe os adolescentes. Quando vão para a escola, você vai ver lá o grupo. A tribo do cabelo comprido, a tribo do cabelo raspado, a tribo do skate, a tribo do... E eles adotam padrões e todos eles falam semelhante. Padrões. E as crianças é a mesma coisa. E os adultos é a mesma coisa. Ué. Só que quando a gente vem para Cristo, quais os padrões que a gente traz? Quais, gente? O do mundo. É ou não é? E o que você tem que fazer agora? Aí é a parte difícil que a gente não quer fazer. Você tem que abandonar padrões do mundo. Abandonar padrões e aprender novos padrões. Nós estávamos falando sobre felicidade. E a Helene perguntou o que é a felicidade. Foi boa essa pergunta. Para o mundo, felicidade pode ter uma resposta, para nós os crentes e outra. Conforme os padrões que nós somos ensinados. Para algumas pessoas, algumas famílias, felicidade é ter bens, é ter carro, é ter coisas. Para outros é comer, só já é feliz. É ter o almoço. E a janta, se vier, é bônus. Se você perguntar para a criança pobre, o que é felicidade para você? Nossa, eu comi, me orgulho. É padrão de felicidade dela. Todos os meses, meu pai chega e me dá um iogurte. Toda compra, um iogurte. É padrão de felicidade. Para outros, não é. Não é isso. Para outros, padrão de felicidade são os copos. Para outros, é a prostituição. E assim por diante, a gente tem padrões que têm que ser eliminados da nossa vida. Padrões que nós temos que rever e mudar. E assumir novos padrões que são os de Cristo Jesus. O da igreja, o da salvação. Estão aqui ou não? Quantas pessoas que vêm para Cristo? Eu conheci empresários, vi testemunhos de empresários que deixaram tudo para ser missionários, para serem pastores. As pessoas ficaram, mas eu não entendo. Os padrões mudaram completamente. Completamente. Entende aqui ou não? Seu padrão já foi mudado? Transformado? Sim ou não? O crente consagrado não deve somente rejeitar o costume do mundo. Ele deve ser metamorfoseado. O que é metamorfose? De dentro para... Não é o exemplo da borboleta, do casulo? A largata que faz o casulo, é assim ou não é? Você olha para fora, aqui dali você só vê o casulo, mas lá dentro está acontecendo o quê? Aquela borboleta nojenta vai sair uma linda... aquela largata nojenta vai sair uma linda borboleta. É assim ou não é? Metamorfose é isso. É a transformação do seu interior, de dentro para fora. Oh, aleluia. Efésios 2, 2 e 3. Capítulo 2 de Efésios, versículo 2 e 3. Diz assim: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o quê? O curso, o padrão deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da... Quem é que determina os padrões do mundo? Príncipe da potestade. Isso tem outro nome, costumam chamar de diabo, de satanás, algumas coisas assim. Continua para mim. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. Glória a Deus que a carne foi morta, né? Foi queimada no altar. Ela já não inclina para lado nenhum.
Quando ela inclinar, você fala, fica quieta aí que tu é cinza agora. Sim ou não? Você já é cinza, não inclina não. Hã? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha o que Cristo faz conosco, gente. A gente era filho da ira, agora somos filhos de Deus. É por isso que Paulo fala, olha, em compreensão, gratidão, ao amor, à misericórdia dele. Coloca o versículo 5, Max. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Agora tem uma coisa aqui impressionante, que eu quero destacar aqui. O verbo aqui, que é usado para transformar, ou transformem-se, ele é semelhante ou comparado ao verbo usado em Mateus capítulo 17 ou Marcos capítulo 9, no Monte da Transfiguração. Quando os discípulos veem Jesus transfigurado, num corpo transformado. A palavra transformação aqui é semelhante à transfiguração. O mesmo verbo usado para Cristo quando foi transfigurado. Olha a diferença. Isso é para nós. Aquele corpo mortal transformado em glória. Estão aqui ainda ou não? Eu falei no domingo passado que o céu já começou. Que a eternidade já começou. Pastor, mas lá a gente vai ter um corpo novo. Vai. Ainda estamos nessa carne, nesse corpo terreno. Mas a transformação do nosso corpo já começou. Ou não? Ou não? Porque a palavra transformai-vos aqui, no original, dá a ideia de uma ação contínua. Vai sendo transformado, continue sendo transformado, até a transformação definitiva, que é quando Cristo vier e o nosso corpo será o corpo glorificado. É por isso que os prazeres que você tinha antes do mundo, você não tem mais, porque o seu corpo é transformado. É por isso que o pecado que antes te aprisionava não aprisiona mais, porque o seu corpo está sendo transformado de glória em glória. 2 Coríntios 3,18, para mim, Max, fazendo favor. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos o quê? Lê para mim, gente. Somos transformados na sua própria, como pelo Senhor, que é o Espírito. Nós somos, aqui não está escrito nós seremos, embora nós sabemos que seremos definitivamente como Ele é. Mas nós estamos sendo transformados de glória em glória. Toda a sua vida está em processo de mudança. Quando olharem para você, já não vê aquela carcaça velha do mundo, escrava do álcool, do pecado, mas vê você em corpo transfigurado, novo homem, nova mulher, comportamento muda, pensamento muda, atitude muda. Podemos continuar no caminho da salvação? Ao invés de nos entregarmos às influências que tendem a nos moldar, é assim ou não é? Somos influenciados ou não somos? Somos. E as influências, qual é a tendência dela? Moldar. A semelhança das coisas que estão ao nosso redor. Devemos, dia após dia, empreender uma mudança na direção oposta. Ao invés de sermos moldados pela influência das coisas à nossa volta, caminhamos na direção oposta a elas. Sim ou não? Isso é intencional. Isso é intencional. Toda a Bíblia nos ensina a caminhar.
Ela nos ensina o quê, queridos? Tem uma cena muito bonita que alguém sonhou. Foi um momento específico e muito válido, que é pegadas na areia. Quantos conhecem? No momento mais difícil da vida, a pessoa estava andando naquela areia. Senhor, de repente ela olhou para trás, só tinha um passo. Aí ela olhou, Senhor, por que tu me abandonastes? E Deus falou, não, filho, eu te abandonei não. Eu estou te pegando no colo, esses são os meus passos. E a gente ali delira, Deus está me carregando no colo. Mas na verdade, isso foi uma experiência única, pessoal, que não temos que adotar para tudo. Na verdade, a ordem é caminha, move. E agora, no sentido oposto ao que você movia antes. No sentido completamente contrário ao que você fazia antes. Por isso que a Bíblia diz, ninguém a conhecer mais como carnais. Não é o mesmo Zé de antes. O cabelo é o mesmo. A barriga aumentou, porque ficou crente come. Mas não é o mesmo. Sim ou não? Amém ou não? Será que estou fazendo entender? O apóstolo Paulo explica que a transformação se dá pela renovação do nosso entendimento. Significa que uma nova forma de pensar, de julgar as coisas, tá? Significa que recebemos um discernimento novo das coisas, independente dos padrões do mundo. A nossa forma de pensar completamente nova. O julgamento que fazemos das coisas é novo, o discernimento das coisas é novo. Já vemos tudo diferente de antes. Já fazemos tudo diferente do que fazíamos antes. A mente mudou. A forma de ver o mundo mudou. A forma de ver o pecado mudou. A forma de ver a santificação, tudo mudou. É tudo novo. A gente tem que mudar pensamento. Estão aqui ou não? Que Deus maravilhoso esse nosso. 1 Coríntios capítulo 2, 16 vai dizer o quê? Que temos, vamos lá? Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Vamos ler. Nós temos a mente. Está aqui ainda não? Você pensa igual a Jesus. Julga igual a Jesus as coisas. Examina igual a Ele. Discerne igual a Ele. Pensa igual a Ele. Estão aqui ainda ou não? É por isso que você ama como Jesus ama, perdoa como Jesus perdoa, serve como Jesus serve, porque você pensa igual a Ele. Glória a Deus ou ai, ai, ai? Eu estou mais para ai, ai, ai. Estou mais para ai, ai, ai. Sério mesmo. Pergunto para você, seja sincero contigo mesmo, não é para mim não. E nem para Deus, que Ele sabe já a resposta. Você tem a mente de Cristo? Você vai ver que tem algum tipo de pensamento seu que não condiz com o de Cristo, não. Para nós concluirmos, o chamado cristão é para consagração, apresentai os vossos corpos, separação, não vos conformeis, e para transformação, transformai-vos. Consagração, separação, transformação. Este é o caminho da salvação. Ainda queremos caminhar esse caminho? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Feche os teus olhos. Eu queria que o Espírito Santo nos convida para examinar.
fazer uma análise interior profunda. Eu creio que Ele está nos convidando a isso. Cristianismo, queridos, não é sobre o homem, é sobre Cristo. Por isso que Jesus falou assim: se você quiser me seguir, você vai ter que renunciar a si mesmo. É renunciar a si mesmo, não é renunciar no trabalho, renunciar a uma amizade, renunciar a seu pai, renunciar a sua esposa, não é isso. Renuncie a si mesmo. Seus padrões, seus pensamentos, seus desejos, seus prazeres, para que tudo seja o prazer de Cristo, o pensamento de Cristo, os desejos de Cristo. Senão, não há cristianismo legítimo, verdadeiro. Eu quero que você seja surpreendido naquele dia. Hoje se prega uma salvação sem justiça. Deus é bom, Deus ama e Ele vai salvar. Sim, mas excluem a justiça de Deus. E a justiça é Cristo. A justiça é o caminho que Jesus nos abriu. É caminhar nele, no seu Espírito. Não há salvação sem justiça. Justiça divina. Não há, queridos. Não dá para dizer vamos ser todos salvos porque Jesus ama a gente todinho aqui, todo mundo. Não dá para dizer isso. Não dá para dizer isso. Analise o caminho que você está trilhando. Eu não vou fazer apelo aqui à frente para que ninguém fique constrangido, mas faça um apelo a você. Faça um apelo a você. Que levante suas mãos e que ore ao Senhor. Tenha ouvidos para ouvir o Espírito Santo. Talvez Ele falou com você nessa manhã: meu filho, você precisa se entregar realmente. Você está oferecendo partes da sua vida. Eu quero ela toda. Quero o seu corpo, quero o seu espírito, quero a sua alma. Talvez você está oferecendo apenas, santificando apenas algumas partes. Eu quero que todo o seu ser queime no meu altar. É isso que Deus está falando com você. Aleluia, aleluia. E diga para Ele: Senhor, eu quero esta vida de salvação. Eu quero trilhar este caminho de entrega, de amor e sacrifício. Quero ser parecido com Jesus. Quero ser transformado à imagem de Cristo. De glória em glória, a imagem de Cristo Jesus. Transfigurado. Aleluia, aleluia. Talvez você esteja sendo confrontado hoje. O Espírito Santo está dizendo: você tem que mudar a sua forma de pensar. Você tem que dizer não para os seus prazeres. Você tem que dizer não para as suas vontades. Você não entendeu o que significa Deus te ama do jeito que você é. Você não entendeu isso.
Deus te ama sim, do jeito que você é, mas o caminho da salvação não pode ser do jeito que você é. Tem que ser um caminho de transformação, tem que ser um caminho de mudança. Tá a compreender? Ele te ama sim, mas a sua justiça fala de um caminho de transformação, fala de um caminho de mudança. E é isso que nós precisamos. Vamos amar mais. Vamos amar mais. Vamos ser pacientes, tolerantes com as pessoas. Vamos suportar os fracos. Vamos parar de murmurar. Vamos parar de reclamar. Vamos ser gratos a Deus. Um coração grato. Satisfação plena em Cristo Jesus. Eu quero mais e mais. Quando me perguntaram lá no GC o que é alegria, eu disse isso. Não são momentos felizes. Alegria não é momentos felizes. Como momento no parque, momento no restaurante. Há uma sensação, há uma emoção ali naqueles momentos que é passageira. E a alegria do crente não é isso. Esse é o padrão do mundo. A alegria do crente é a satisfação em Cristo, independente de qualquer outra circunstância. É a satisfação em Cristo Jesus. Essa é a alegria do crente. Entendemos a salvação. Aleluia. Levante suas mãos, vai falando com o Senhor. Eu quero, Pai, ser parecido contigo. Quero ter um coração igual ao de Jesus e ser transformado todos os dias. Ser transformado todos os dias. Senhor, me envergonho, ó Deus, de meus pecados. Me envergonho, Senhor, de meus erros, das minhas falhas. Ó Deus querido, quantas vezes, Senhor, nos envergonhamos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, até aquelas palavras que ninguém ouviu, mas o Senhor ouviu. As pessoas não ouviram, mas o Senhor ouviu. O Senhor que sonda os corações e a mente das pessoas, e sabe, Senhor, o que nós envergonhamos, aquilo que é vergonha para nós, mas nós renunciamos nesta manhã, Senhor. Nós renunciamos, Senhor, nesta manhã para ser transformado. Nós, Senhor, reclamamos o perdão dos nossos pecados. Com teu sangue santifica. Santifica-nos, Senhor, dos nossos pecados. Espírito Santo, santifica os nossos olhos, santifica os nossos ouvidos, santifica a nossa boca, santifica a nossa mente, santifica o nosso coração, as nossas emoções, santifica as nossas mãos, santifica os nossos pés, santifica, Espírito Santo, santifica, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. O precioso sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Faz de nós, Senhor, nova criatura, para honrar o Senhor, para glorificar o Senhor, em serviço, em adoração. Adorar o Senhor, adorar o Senhor. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Você é uma nova criatura em Cristo, para viver para Ele, para viver para Cristo e não para você mesmo. Onde flui o amor. Oh, aleluia. Declare. Levante suas mãos para o céu, adore o Senhor. Foi por isso que eu nasci, Senhor. Foi por isso que tu me fizeste. Este é o propósito. Este é o meu prazer. Meu prazer é estar nos atos
do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, declare ao Senhor. Te amo, Jesus. Separaste-me, Senhor, para te servir, para te adorar. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! O meu prazer é o Senhor. O meu prazer é Jesus. Na casa de Deus, onde flui o amor. Presença gostosa do Espírito Santo neste lugar. Abaixo. Eu te amo, Jesus. Comece a dizer, comece a declarar para Ele: eu te amo. Será que você pode dizer isso nesta manhã? Eu te amo, Jesus. Abra os seus lábios, declare: eu te amo, Jesus. Eu sou teu, Jesus. Eu sou teu. Eu fui feito para isso, Senhor. Eu fui formado para isso, Senhor. Eu fui feito no ventre da minha mãe para te adorar, para te servir. Aleluia! Satanás tem ódio disso. Ele não pode roubar, não pode destruir a obra que Cristo fez em você. Ele não pode destruir a obra que Cristo fez em cada um de nós. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O meu coração se enche de alegria no meu Deus, no meu Deus. O meu coração se enche de alegria. Oh, eu fui resgatado por Ele. Você foi resgatado por Ele da lama do pecado. Da lama do pecado. Oh, aleluia. Adore, vai adorando o Senhor. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Só a Ele, só a Ele, só a Ele. Oh, aleluia, só a Ele, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Senhor, Jesus Cristo, Senhor, Jesus Cristo, Senhor. Declare, adore, adore a Ele com todo o teu ser. Aleluia. Jesus e o louvor. Para Ele, para Jesus, aquele que está sentado no trono à direita de Deus Pai. Adore o Senhor, declare isso com todo o teu ser. Te exaltamos, ó Senhor, aleluia, oh glória, te exaltamos, Tu és o Rei deste lugar, te Tu és o Rei das nossas vidas, Jesus. Tu és o Senhor desta casa. És o Senhor das nossas vidas. És o Senhor da minha vida. Oh, aleluia. Eu fui resgatado. Oh, glória. Fomos resgatados do pecado. Já não vivo mais para o mundo, mas vivo para Cristo. Aleluia. Oh, mais uma vez nós te exaltamos.
com o meu corpo, com o meu ser, com tudo que tenho, com tudo que possuo, eu te exalto. Aleluia. Com meus dons, com meu ministério, com meu serviço, eu te exalto. Aleluia. Obrigado, Deus. Eu te amo, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Seja livre hoje, em nome de Jesus. Toda cadeia, toda corrente de pecado, Ele quebrou lá na cruz. Jesus Cristo quebrou. Você é livre. E a sua vida já não pertence mais a você. Pertence a Cristo Jesus. Pertence a Cristo Jesus. E está reservada. A sua vida está reservada para aquele dia. O grande dia. Quando Cristo se manifestar. E a sua igreja levar. Sua vida está reservada, guardada em Cristo Jesus, para este dia. Aleluia. Glória. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. É maravilhoso, sim, Jesus. É maravilhoso. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Glória a Deus. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oh, aleluia. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Declare, Ele reina. Declare comigo: Jesus reina. Declare: Jesus reina. Ele reina na minha vida. Aplaude o Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Seja exaltado, Jesus, nesta casa. Seja exaltado nas nossas vidas, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Deus maravilhoso. Se assenta um bocadinho, queridos. Não tenho vontade de acabar esse culto. Não tenho vontade de ir embora. Não tenho. Presença maravilhosa de Jesus. Amém. Amém. Será que um dia vamos começar um culto que não acaba mais? Vai ter um lá no céu, né? Mas eu falo aqui nessa terra. Um culto que a gente não tenha que ir embora. Deus é gente. É tão bom a salvação, é ou não é? Tão gostoso. E o diabo está querendo roubar isso de você, não deixa não. O diabo está querendo tirar isso de você, não deixa não, tá? Vamos dar os avisos, que Deus abençoe muito em nome de Jesus. Olha aí, sexta-feira já, próxima sexta-feira, o pastor Jingon Kim, deve ser isso. Hã? Estou falando direitinho? Jingon Kim, é isso aí. E se não for, vai ser o Jingon Kim quando chegar.
Ele vem com a comitiva, o pastor André, vamos recebê-los com muita alegria. Eles pregam a palavra genuína, sabe? Eles pregam a palavra do Senhor, são evangelistas. A Missão Boa Notícia tem mais de 200 missionários no mundo. Eu não sei se são 246 ou 276, tá? Um país, a igreja na Coreia tem aproximadamente, preste atenção, aproximadamente 130 anos só. Já são mais da metade de cristãos, crentes evangélicos. Não é quando fala cristão, é uma estatística aí que inclui católicos. No caso, até pouco tempo eram 55% de evangélicos. Só a Missão Boa Notícia tem mais de 200 missionários no mundo. Entenderam? Então venham, nós temos muito que aprender com eles e ouvi-los. Tá, queridos? Sexta-feira. O que mais temos, Max? Olha aí a campanha Jesus Mudou Minha História. Eu acho que depois de tudo que nós ouvimos hoje, não dá para não participar desta campanha. É para toda a gente que queira participar, membro ou não membro. Está vendo aqui as caixinhas? O meu nome deve estar em algum lugar aí. Está aqui embaixo, aqui, né? Você vai colocar, traz uma caixinha de sapato, a Priscila encaixou tão bonitinho, está parecendo uma pedra de verdade. Aqui eu peguei uma família, que é a família Aquino. Está aqui a família Aquino? Faltou o culto, eu vou pegar, não. Faltou o culto, eu vou pegar outro. Quando ele vier no culto, eu pego a dele. Família Barra está aqui, ó. É a Priscila e o Max, não é isso? E os meninos. Então, você vai pôr aqui, ó, Família Barra. Nós vamos fazer um memorial. Isso aqui está pequenininho, isso aqui tem que encher aqui, ó. Viu? Tem que encher aqui. Família Barra. Eu até desafio você que já trouxe a sua caixa, quiser tirar uma foto, tira ali ao pé da... Cadê a Gabi? Estou dando trabalho para a Gabi, coitada da Gabi. Cadê ela? Está por aí. Tira uma foto ali, assim, nós vamos colocar assim, ó, Jesus mudou minha história. Vou colocar lá no Instagram, você e a sua família. Pode ser ou não? Mas traga a caixinha, não precisa ser encapada. Só põe o nome e a Priscila está fazendo isso. Irmãos, vocês não estão trazendo as caixas. Se alguém conhece aí algum vendedor de loja, de sapato, quiser pegar várias caixas lá para nós, trazer, traz, viu? Nós estamos aceitando caixas também, tá bem? Amém ou não? Vamos construir esse memorial. Todo o mês de setembro é para celebrar a transformação que Jesus fez em nós. Amém? Como é que é? Não ouvi. O apelido da família. Sim, colocar o sobrenome ou o apelido da família dentro da caixinha. Tá bem? Amém, queridos? Vamos participar ou não? Todo domingo eu quero fotos no Instagram, para a gente publicar, para dizer que Jesus mudou a nossa história. Eu já gravei meu testemunho hoje. Já tem testemunho gravado, o Bertone está gravando os testemunhos aí, tá bem? Deu 1 minuto, cadê o Bertone? Quanto é que deu? Cadê o Bertone? Acho que deu 1 minuto e 20 e poucos o meu testemunho. Você sabe por quê? Porque eu não estou contando a história da minha vida, gente. Não dá para contar em 2 minutos a história da vida. Quantos médicos você foi, quantos exames você fez, quantas doenças. Não, esquece isso. Não dá para você contar isso. Quem você era e o que você é agora, pronto. E acabou, é simples. Mas você tem 2 minutos, não precisa fazer em 1 minuto como eu fiz não, tá bem? A Andresa fez também, fortíssimo testemunho da Andresa. Fui motivado pelo testemunho da Andresa a fazer meu testemunho, viu? Convido você a fazer o mesmo, tá bem? O que mais temos aí? Tá, já para o aniversário, antes de passar para o aniversário antes da semana, deixa eu falar para os irmãos que ainda temos ali na livraria a promoção especial para material infantil, tá bem? Procura o Gustavo, que está lá na livraria, tá? Nós teremos o almoço missionário também no dia, penso que é 14 de setembro, não é isso? Acho que é 14, teremos o almoço missionário. O Cauê já está aqui de volta, chegou das férias, graças a Deus, né? Cauê e Muniz já chegaram das férias. Cauê tem o caderninho da vitória lá fora, tá? Dia 14. Então o almoço vai ser, tá ali, grelhada mista, são 3 tipos de carne, tá bem? Arroz, o feijão especial, cozidinho aqui na hora, com alguns trupicos lá dentro, algumas coisinhas. E salada, tá bem? 8,5 €. E é para a obra missionária, tá bem, queridos? Será que já pode almoçar aqui? Já está bom para almoçar aqui? 14 de setembro, já não dá tão calor, né? Então pode almoçar aqui ou pode levar para casa, como quiser, tá bem? Assim a gente tira um tempo também. Sim, vão avisar para o Cauê. Vocês vão...
avisem para o Cauê se é para almoçar aqui ou se é para levar, tá bem, queridos irmãos? Mas eu quero vos convidar a almoçar aqui, a termos um tempo em família. Amém? Estamos juntos um bocadinho, tá? Segunda e terça, nós vamos voltar às orações às 7 da manhã. Quero estar aqui 7 da manhã, segunda e terça, durante todo o mês, toda terça e quinta, às 7 horas da manhã. Toda terça e quinta, às 7 horas da manhã, teremos oração aqui na igreja, tá? E no próximo domingo, o nosso culto de Santa Ceia. Amém? Ainda não vamos fazer o convívio? Talvez não, né? Ainda está um pouquinho... Então tá bom. Culto de Santa Ceia e primícias no próximo domingo. Não há o convívio, mas há Santa Ceia, tá bem, queridos? E a oferta de primícias. Então é isso. Vamos orar pelos aniversariantes. Tem aniversariante esta semana? Quero convidar aqui à frente os irmãos que vão fazer aniversário. A Neuza faz na terça, mas não está aí, né, Nádia? Neuza não está aí. Então, penso que é só. Não, aqui ninguém? Aniversário de casamento, não? Então, vamos ficar de pé. Vamos orar encerrando. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela vida dos meus irmãos aqui, ó Pai, como o Senhor tem nos abençoado. Tantas pessoas, ó Pai querido, que o Senhor tem trazido. Obrigado, Pai. Oramos por aqueles que não estão aqui, estão nos seus trabalhos ou estão em viagem. Guarda a vida deles, ó Pai. Livra do perigo nessas estradas, meu Deus. Livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Nos dá uma semana abençoada. Na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Com o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e íntimas consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus. E a igreja aqui presente diz: amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não esqueça de tirar a sua fotografia, hein? Deus abençoe. Sim. Já pode tirar a foto hoje, quem já trouxe a caixa, viu?